E olha, gente, dois dos maiores projetos de desestatização planejados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro já estão quase prontos para sair do forno, hein? A capitalização da Eletrobras e também a privatização dos Correios. Os reflexos serão sentidos diretamente por 114 mil pessoas que trabalham atualmente nas duas estatais, maior empresa de energia da América Latina, e os Correios, que atendem os 5.570 municípios do país. A capitalização da Eletrobras já foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em julho. A empresa agora corre com os últimos estudos e reestruturações necessárias para poder cumprir o plano de concluir a venda até o início do ano que vem. Já o projeto de privatização dos Correios propõe a venda completa e permanente dos serviços para uma empresa privada. O texto feito pelo governo foi aprovado na Câmara dos Deputados no início de agosto e agora já está na fase inicial de audiências públicas no Senado. Piperno, eu quero saber a sua opinião sobre privatização. Olha, Paulo, em relação aos Correios, a minha única preocupação é a gente passar realmente de um monopólio público para um monopólio privado. Como é que vai funcionar isso? Quais serão as regras? Quem serão os órgãos, as agências fiscalizadoras? Porque isso me parece que não está claro para rigorosamente ninguém. Agora, também é óbvio que enfim, os funcionários vão passar a ter um outro patrão. A questão é simplesmente essa: eles deixam de ser funcionários públicos e vão atender, então, a uma nova gestão. E eu acho que, em relação a isso, talvez o projeto possa preservar algumas coisas, inclusive em um deles aí, enfim, o projeto fala em conceder 1 ano de plano de saúde, enfim, a possibilidade aí de PDV. Então, eu acho que mais do que isso realmente não dá para que o governo e o novo controlador possa oferecer a esses funcionários que acabarão migrando também. Bruna Torlai. Olha, na verdade, eu acho que a gente às vezes fica falando de privatização, mas o que importa não é se privatiza uma empresa que é pública, o que importa é concorrência. Podia até continuar, se o Estado quiser ter empresa, tudo bem, ele que tenha. O que é absurdo é justamente o conjunto de regulações que inviabiliza que um determinado setor seja explorado pela iniciativa privada para que a concorrência flua normalmente, né? O Piperno mencionou aí, mas quais serão as agências reguladoras e tal. Nossa, você privatizar e colocar agências reguladoras, vamos olhar aí para o caso das comunicações. Quando o governo Fernando Henrique fez a privatização aí das empresas de telecomunicações, foi algo que não privilegiou a concorrência. E hoje a gente tem um cartel que toma conta desse setor, por mais que a gente tenha aí agências regulamentando o setor. Então, a gente tem as agências reguladoras, mas a gente tem um cartel, a gente não tem concorrência. Então, a coisa é um pouco mais complexa do que parece. No caso dos Correios, se a gente pensar que o Brasil é muito grande e algumas cidadezinhas, talvez para a iniciativa privada não interesse ter lá um Correio, que ficasse aí com a empresa pública dos Correios. Não é tão importante assim se ela vai existir ou não. O que é importante é que o setor privado possa explorar esse setor. O que a gente tem no Brasil hoje, que a gente observa já no cotidiano, são várias empresas de entrega de pacote, né? Como o Correio ele tem o monopólio mais da correspondência e muita coisa mudou com a internet, a gente tem uma série de outras empresas que superam os Correios em muito na entrega de pacotes, né? E você tem convênios desse tipo. Então, esse mercado é tão importante que a gente já tem empresas que o exploram, né? Então, a privatização dos Correios é simplesmente para acabar com esse elefante branco que virou a empresa, que acaba dando prejuízo para o Estado. E mais, acaba sendo um meio para se produzir corrupção, tá? Então, quando a gente fala desse problema, privatizações, é menos importante você sair privatizando, porque muitas vezes da maneira como você faz, você gera cartel, do que você ter um ambiente onde a concorrência ela possa prevalecer. No Brasil, qual que é o problema? O excesso de regulamentação, a mania tucana de agência reguladora inviabiliza
que uma concorrência, ela realmente se estabeleça. O que a gente tem aqui ainda é lógica de monopólio e de cartel. E isso é sempre ruim. Vamos ver aí como é que vai ficar depois desse processo. Constantino, o que muda para o governo a aprovação dessas privatizações? É boa notícia, caminha na direção certa, Paulo, pelo seguinte: eu escrevi um livro, Privatize Já, e lá eu derrubo vários desses mitos, né, da visão estatista, por exemplo, o petróleo é nosso, essas baboseiras todas, né? Em primeiro lugar, a concorrência, a Bruna está certíssima nisso, ela é mais importante até do que a propriedade. Mas a propriedade também é muito relevante, pelo mecanismo de incentivos, né? Você perguntou antes o que muda para os funcionários. Um exemplo muito claro: na iniciativa privada, o olho do dono engorda o boi. Ele está mais atento ao consumidor, ao cliente, e por isso mesmo ele tem que gerir a coisa de forma mais eficiente e produtiva. O que quer dizer o seguinte para o funcionário: aquele que for melhor e entregar resultado vai ganhar bonificação mais agressiva, vai subir mais rápido, vai ter uma ascensão na carreira mais rápida, porque é meritocracia. Enquanto que aquele que foi encostado, cabide de emprego, que estatal quase tudo vira, vai ser limado, está fora do jogo. E assim tem que ser, né? Isso é a primeira coisa que muda. Outra coisa, é um grande mito que o Estado olha para o longo prazo e o empresário só quer saber de maximizar lucro no curto prazo. Ora, bolas, o empresário ele é o dono do negócio. Qualquer um que estudou o básico, o beabá de finanças, sabe que o valor presente de qualquer ativo é o que ele gera de fluxo de caixa ao longo do tempo, trazido a valor presente. Então, veja, o dono de um poço de petróleo, ele tem total interesse em cuidar daquele poço de petróleo de forma racional, em vez do político que está de olho de forma míope nas próximas eleições. Então, é o oposto. O empresário foca no longo prazo, né? Por isso que ele tem tanta preocupação com a marca. Por isso que você não vai num supermercado e compra comida estragada o tempo todo. Não é porque existe agência de vigilância sanitária. É porque se começar a acontecer isso com uma certa marca, ela vai à bancarrota. Ninguém mais vai comprar no supermercado. Então ela vive da imagem, do ativo. E isso é o que valoriza o seu valor presente, né? Então o empresário está de olho lá na frente, enquanto que o Estado, que é controlado por governantes, por políticos, ele está de olho nas próximas eleições, né? E, além de tudo, tem o que a Bruna já citou, que é o ambiente de corrupção, que é o uso político dessas empresas, né? Então, veja, o Brasil só tem a ganhar com a privatização de todas as estatais. Bruna Torlai, eu tenho mais 30 segundos para você. Não, eu acho que é excelente. Eu só me preocupo, né, se aquele modelo de privatização que aconteceu com as telecomunicações volte a ser falado, né? Aquilo a gente tem que deixar bem claro. Aquele modelo de privatização é o que esperamos esse governo rejeita, justamente para que essa privatização tenha todos os bons efeitos que o Constantino mencionou. Piperno, para fechar. Não se trata de ter urticária as privatizações. Agora, também tem que ser cobrado o seguinte: a prestação de serviço em localidades que não representem exatamente o filé mignon. Então, é óbvio que todo mundo vai querer o serviço privatizado aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH. Agora, eu quero saber se também as comunidades, as regiões que estão muito, muito distantes, elas vão continuar sendo atendidas.